E aí, família? Tranquilo? Esse vídeo é uma parte 6 de uma série que já tem aqui no canal. Se tu ainda não assistiu, vou colocar a playlist completa no card acima. E pra tu que assistiu e não lembra, eu vou refrescar um pouco a sua memória. Em um trem no deserto, estava a equipe de Yang Ling a bordo, juntamente com o Prota. Quando de repente, eles avistam um carro do segundo acampamento, e eles estavam matando alguns monstros. E a equipe de Yang Ling os ajudou, porém, alguma das balas acertou o carro. Contudo, foi por um bom motivo, pois tinha um monstro no céu que estava apenas esperando para atacá-los, mas foi morto rapidamente. E aí, lembrou? Então chega de mimimi e só bora pro recap. A história continua com a equipe de Yang Ling avançando em direção aos monstros, e o soldado do segundo acampamento tenta alertá-los que eles não iriam conseguir matar aquela quantidade de monstros. No entanto, Yang Ling e o Prota estavam acabando com os monstros rapidamente, e apenas 5 pessoas lidaram com vários monstros. Porém, o soldado percebe que na verdade não era por causa dos 5 integrantes, mas sim por causa do Prota e Yang Ling. E em pouco tempo eles derrotaram todos. Yang Ling ordena que eles deveriam cuidar dos feridos e coletar os materiais dos monstros com cuidado. E os soldados que estavam no carro agradecem a ajuda e questionam se eles eram do acampamento número 3. E o carequinha pergunta de como eles sabiam disso. E eles respondem que tinham ouvido rumores sobre a capitã de lá. Contudo, eles estavam em dúvida do rapaz mascarado, pois não se lembrava de alguém forte como ele. E o carequinha responde que ele era o mais novo integrante do acampamento número 3. E o soldado responde que eles com certeza arrumaram alguém que será forte no futuro. Voltando ao assunto principal, o acampamento número 2 estava seguindo as ordens para limpar o reino secreto. Entretanto, eles não sabiam que tinha tantos monstros, e no início eram mais de 15 pessoas. Mas, isso foi tudo por problemas com as vigilâncias nos reinos secretos, pois vários portais se quebraram ao mesmo tempo. E eles acrescentam que a taxa de informações de reinos secretos estavam aumentando e muitos monstros saíam dos portais. E Yang Ling se pergunta se isso era a premonição do mar de monstros. E ela decide que eles tinham de chegar no segundo acampamento o mais rápido possível. E já no acampamento número 2, um soldado comenta que viu várias equipes saindo, mas não as viram voltar. E pelo que ele contou, só na última semana foram mais de 30. E o outro soldado responde que tinha muitos reinos secretos para serem limpos. Por isso, a grande quantidade de pessoas. E enquanto conversavam, um trem estava se aproximando. E eles levantam a bandeira vermelha, e ela sinalizava para diminuir a velocidade, para fazer a fiscalização. Porém, o inesquecível aconteceu. O trem estava fora de controle, e abriu um buraco na muralha do acampamento. E de repente, algo é jogado para fora do trem, e era um corpo de um profissional. E quando eles olham novamente para o trem, eles enxergam um monstro humanoide. E no mesmo momento, o compartimento do trem se abre, liberando vários gafanhotos. Eles atacam os soldados, e eles até tentam se defender, porém o número era esmagador. E assim, rapidamente o acampamento número 2 estava sendo derrubado, com um enxame de gafanhotos, e no meio deles estava o líder. Por outro lado, no trem onde estava a equipe de Yang Ling, um dos soldados do acampamento número 2 pergunta se ela realmente achava que o acampamento estava sendo atacado, pois os monstros não seriam burros o suficiente para atacar um local cheio de humanos. E além disso, o capitão do segundo acampamento era do 7º rank, por isso seria besteira pensar aquilo. Mas Yang Ling apenas comenta que queria que fosse daquele jeito. E em seus pensamentos, ela sabia que se realmente fosse um mar de monstros, nem que se fosse um profissional de 9º nível, ele não sobreviveria. E de repente, eles notam algo do lado de fora, e percebem que o acampamento estava em chamas. E no mesmo instante, eles recebem uma chamada de emergência do acampamento, e informam que eles estavam sob ataque, e que precisavam de ajuda rapidamente, pois até mesmo o capitão havia sido morto em batalha. Yang Ling fica em choque por causa da informação, e ela ordena que todos deveriam ir o mais rápido possível ao acampamento número 2. E o soldado fica revoltado, dizendo que aquilo era culpa da federação, pois quando o herói Mask estava nas linhas de frente, nada daquilo acontecia.
e todos ficam em silêncio, pois aquilo era realmente verdade. E o Carequinha tenta mudar um pouco o clima, e ele brinca com o Prota dizendo que com aquela máscara, ele era bem semelhante ao Herói Mask. E todos começam a concordar com ele, e o Carequinha pergunta se ele era o Herói Mask. E para surpresa de todos nós, ele confirma que sim, e a equipe toda fica em silêncio. Porém, eles não acreditam na fala do Prota. E do lado de fora do trem, haviam vários soldados correndo do enxame de gafanhotos. E Jiang Ling estava dando cobertura a eles. E ela se prepara e joga sua lança. E causa uma explosão de raios, matando centenas deles. E após isso, os gafanhotos recuam. E Jiang Ling pergunta aos soldados como estava a situação no acampamento. E ele responde que estava completamente caído. E aconselha que eles não deveriam ir lá tentar salvá-lo, pois os monstros eram muito fortes. E no meio deles tinha um monstro que tinha uma estatura humanoide. E foi por ele que o capitão do segundo acampamento foi morto. E por essa razão, seria suicídio eles irem até lá. E de repente, Jiang Ling aponta sua lança ao soldado e diz que eles deveriam ser condenados ao campo de expiação. E os soldados ficam surpresos e questionam do porquê eles estavam sendo condenados, quando o mais importante no momento era sobreviver. E Jiang Ling responde que eles tinham matado os profissionais verdadeiros que escoltavam o grupo, e eles ainda tinham uma variedade de armas à sua disposição, porém eles não tinham o grip correto das armas, e ele também tinha uma ferida na orelha, que isso significava que uma das pessoas que ele matou atirou com uma arma nele. E no mesmo instante, dois deles partem para cima de Jiang Ling, mas ela apenas corta suas cabeças. E o terceiro tenta correr, e ele estava indo em direção aos civis para usá-los como escudo. Contudo, ele também perde a cabeça. E o soldado comenta que realmente estava sentindo que algo estava estranho, pois não se lembrava de nenhum daqueles três. E um dos integrantes pergunta se eles ainda iriam continuar em direção ao acampamento. E Jiang Ling responde que não poderiam, pois tinham que levar aquelas pessoas a algum lugar seguro. Entretanto, ela é informada que o trem estava quebrado, porque eles forçaram muito o motor, acelerando até ali em velocidade máxima. E de repente, entre os civis, uma pessoa responde que poderia dar um jeito no trem. E um tempo depois, o trem estava funcionando, e quem tinha arrumado era uma garota loira. E ela fala que era uma coincidência que ela conseguiu arrumar tão rapidamente, pois ainda era uma estudante de mecânica. E Jiang Ling pergunta como ela se chamava, e a garota responde que seu nome era Evelyn Clark. E um tempo depois, eles começaram a discutir sobre a situação dos acampamentos próximos, que no caso eram os acampamentos número 4 e número 5. E embora o acampamento número 4 fosse mais próximo, segundo os sobreviventes de lá, os monstros tinham invadido pelo portão norte, e caso eles fossem até ele, na direção em que estavam, eles iam bater de frente com o portão norte, e não teriam como dar a volta. E por esse motivo, eles cogitaram escolher ir ao acampamento número 5, mesmo que demorasse mais de 5 dias para chegar nele. No entanto, o Prota tinha insistido para ir até o acampamento número 4, e Evelyn mencionou que o combustível do trem duraria no máximo 2 dias, o que não seria suficiente para chegar no 5º acampamento. E ficar sem combustível na linha de frente contra vários monstros enquanto defende vários civis era algo inaceitável. E por consequência disso, no fim, eles decidiram ir ao acampamento número 4, mesmo com os riscos. E Jiang Ling pergunta ao Prota do porquê ele insistia tanto em ir para o acampamento número 4, e o questiona se ele já sabia que o trem estava sem combustível. Mas, na verdade, segundo as memórias do Prota, a área Y foi a primeira a cair, e assim todos perderam contato com o mundo exterior. E mesmo que na vida passada ele tenha ido o mais rápido possível, a área Y se transformou em um playground de monstros. Jiang Ling comenta que, pelo que ela tinha ouvido, ele o prendeu pessoalmente, e pergunta que tipo de pessoa ele era. E o Prota responde que ele tinha sido uma pessoa justa. E Jiang Ling fica pensativa e fala que isso era o que todos diziam sobre ele. Por outro lado, no acampamento número 4, o monstro humanoide estava vendo um jornal, e após isso, ele se levanta e voa. E voltando ao trem, a equipe de Jiang Ling estava tentando acalmar os civis,
dizendo que eles estavam bem longe do perigo e que o caminho estaria seguro, e não encontrariam nenhum monstro. Contudo, alguns civis olham para fora e notam que tem uma nuvem preta indo em direção ao trem. Porém, não era uma nuvem normal, e sim de gafanhotos. E Jiang Ling começa a ficar desesperada, pois não tinha certeza se poderia matar um monstro humanoide e ainda deixar as pessoas em segurança. E de repente, o monstro pega um gafanhoto e arranca uma perna dele e lança em direção ao trem, acertando na roda que faz o trem descarrilhar, e Evelyn é jogado para fora do trem. Entretanto, o Prota a pega, e do lado de fora estava apenas o Prota e Jiang Ling, que tenta segurar o trem para não cair da montanha. E depois disso, Jiang Ling ordena sua equipe para defender o trem, e também fala a Evelyn para arrumar quaisquer danos que tenham acontecido no trem e repará-lo rapidamente. E Jiang Ling nota que os civis realmente eram um peso, mas ainda assim tinha que defendê-los dos monstros. E assim ela parte em direção aos monstros, atacando incessantemente. E o soldado do segundo acampamento notou que Jiang Ling era muito forte, pois nem mesmo seu capitão era capaz de fazer tais movimentos. Enquanto isso, o monstro humanoide estava olhando o campo de batalha por cima, e o Prota e Jiang Ling o localiza, e ela rapidamente avança em direção ao comandante, e o ataca. Entretanto, o que ela atacou era uma pós-imagem, e sem perder tempo o monstro contra-ataca, lançando ela ao chão, e ele vai em direção a ela, com a intenção de eliminá-la enquanto ela está inconsciente. Mas ela consegue pegar sua lança a tempo e se defender do ataque. E o Prota ataca o monstro, que atravessa várias árvores por causa do ataque. E o Prota fala a Jiang Ling que ele ia lidar com o comandante, e que ela tinha que ajudar os outros. E após atravessar várias árvores, o monstro consegue parar. E o Prota começa a andar em sua direção. E o monstro começa a falar algo como que o Prota tinha o mesmo cheiro que eles. E o Prota concorda com a fala do monstro, porque naquele momento, humano não seria adequado para descrevê-lo. E depois que o Prota se transformou, surgiu uma inquietação no coração do monstro humanoide. Algo como, eu deveria atacar primeiro. E assim ele o faz, e ataca o Prota. E a força do ataque fez uma grande comoção. No entanto, como já era de saber, nada havia acontecido. E ainda por cima, o Prota se pergunta se era tudo aquilo que ele tinha. E o monstro começa a desferir vários ataques. Mas o Prota para os socos dele e diz que estava na hora da vez dele atacar. E o monstro fica paralisado e olha fixamente no Prota. E nesse milissegundo ele foi morto instantaneamente. E uma notificação diz ao Prota que ele derrotou um monstro escolhido. E o monstro era um deus demônio, também conhecido como sabedoria traiçoeira. E a Corvo Sangrento absorve o sangue do monstro, e ela começa a evoluir para o segundo nível. E depois da evolução, ela ganha uma nova habilidade, chamada Maré do Corvo, que lança vários corvos em direção ao inimigo e suga o sangue deles até a morte. E mudando de cena, no campo de batalha, Jiang Ling é informada de que todos os monstros foram derrotados e que as pessoas dos trem estavam bem. E o carequinha comenta que Xiao Qiu se sacrificou pelo bem de todos, por isso ela não deveria ficar pensando muito naquilo. Contudo, o Prota começa a sair da floresta, caminhando calmamente, e o carequinha pergunta se ele realmente tinha matado o monstro, e o Prota concorda. Mas o carequinha não acredita, pois aquele monstro matou o capitão do segundo acampamento. E após isso, já dentro do trem, Jiang Ling agradece ao Prota e ele pergunta do que ela estava agradecendo. E ela responde que era da sua vida que ela estava falando. E acrescenta que a taxa de crescimento dele era anormal, e a máscara o deixava bem parecido com o Herói Mask. Porém, a conversa é interrompida por Evelyn, que informa que havia um problema com os rádios, e que por causa disso, eles não poderiam contactar o acampamento mais próximo para pedir ajuda. No entanto, ela achava que o problema não era no rádio, e era algo como se estivesse bloqueando os sinais. Tanto enviar quanto receber sinais, todos estavam sendo interceptados por algo. E no mesmo instante, o Prota recebe algo do sistema, e era uma missão. E o objetivo era que ele deveria derrotar um mar de monstros.
e a recompensa seria uma evolução parcial de Deus Demônio. E um dia depois, eles começam a receber alguns sinais de rádios, e eles percebem que era do quarto acampamento, e Evelyn responde a chamada, dizendo que eles estavam num trem cheio de passageiros. E o pessoal do quarto acampamento responde que eles tinham de parar no acampamento deles para receberem ajuda. E Evelyn informa a equipe que estavam a 3 horas do quarto acampamento, e como o trem estava quase sem combustível, eles poderiam reabastecer lá. Entretanto, sinais de rádio chegam novamente, e a mensagem estava sendo cortada. Porém, parecia dizer algo como: não confie nas mensagens do quarto acampamento, pois, na verdade, o que estavam os respondendo era um monstro. E Jiang Ling começa a ficar preocupada, pois já não bastavam crocodilos e gafanhotos humanoides, agora tinham monstros imitando humanos. E ela pergunta a eles do que se tratava, e eles respondem que 2 dias antes uma explosão aconteceu, e apareceram monstros estranhos, muito fortes e com inteligência semelhante à dos humanos. E por causa deles, o acampamento caiu. Mas, em contrapartida, os Estados Unidos queriam um acampamento temporário. E após isso, a mensagem muda, pedindo ao trem para que parem no quarto acampamento. No entanto, eles não respondem, e a mensagem não parava de se repetir. E todos começam a discutir se eles iriam para o tal acampamento temporário ou paravam no quarto acampamento. E os civis começam a dizer que talvez o acampamento temporário estava mentindo, e Jiang Ling fica sem saber o que fazer. E então, ela pergunta ao Prota o que eles deveriam fazer. E ele responde que eles não deveriam ir a nenhum dos dois, pois ambos eram armadilhas. E o Prota sabia disso, pois, antes da sua regressão, alguns monstros haviam recebido a eliminação do Deus Demônio, e ganharam inteligência com isso. E sob a liderança dos escolhidos do Deus Demônio, os monstros fizeram uma fulminação que puderam se disfarçar de humanos. E esses monstros pegaram os humanos de surpresa, e assim perderam as áreas de terra. Mas de acordo com as memórias do Prota, o quarto acampamento em sua vida anterior foi um forte que aguentou até que as pessoas conseguissem fugir em segurança. Contudo, parecia que os deuses do vazio tinham guardado energia para organizar um mar de monstros e invadir as linhas de frente, levando a uma guerra que nunca deveria ter acontecido. E por esse fato, isso queria dizer que o mundo estava indo numa direção em que não aconteceu na vida anterior do Prota. No entanto, essa mudança seria boa ou ruim? Mas não importava o quão ruim seja, pois não seria pior do que na vida anterior. E algumas horas depois, o trem blindado acabou ficando sem combustível, e eles começaram a ir de a pé em direção ao acampamento temporário. E quando eles chegaram no acampamento, realmente havia algo construído por humanos, e as pessoas que o receberam foram sobreviventes de verdade do acampamento. Entretanto, eles já tinham se tornado cães obedientes dos demônios, e a única coisa que eles deveriam fazer para sobreviver era atuar como sobreviventes e atrair as pessoas até os demônios. Porém, antes que pudessem fazer algo, o Prota os mata rapidamente. Embora eles tenham limpado todo o acampamento temporário, os 4 membros que Evelyn tinha levado com o intuito de fazer troca de mercadorias foram mortas no processo. E dentro do trem blindado, Jiang Ling comenta que, segundo pelo que ela ouviu, o quarto acampamento também teve seus sinais de rádios comprometidos, e talvez por isso eles acabaram caindo nas armadilhas dos demônios. E ela pergunta ao Prota se os monstros de agora em diante poderiam ter inteligência humana, e o Prota confirma que sim. E em seus pensamentos, o Prota lembra que, ao contrário dos outros deuses do vazio, o poder do Deus Demônio da sabedoria traiçoeira não é tão forte em questão de combate, mas por causa da tática, ele fica em pé de igualdade com os outros. E além disso, não é apenas astuto em seus métodos, mas também é muito bom em disfarces. E ele era tão bom que mesmo em sua vida anterior, o Prota lutou com ele até a morte, e ainda assim ele não revelou seu verdadeiro rosto. E Jiang Ling, curiosa, pergunta qual era o nome da espada, já que ela parecia ser muito boa. E o Prota responde que ela se chamava Corvo Voador, e que tinha ganhado de um amigo. E o Prota começa a se perguntar se ele poderia considerar o par de Yan Shi e Qian Liu como um amigo, uma vez que ele matou as duas. E o Prota tem um flashback do passado,
de uma pessoa falando que seu marido ia se tornar humano novamente. E o prota reflete que já tinha passado demais naquele tipo de situação, pois não importa o quanto você pense em algumas coisas, elas ainda serão algo sem resposta. E Yang Ling pergunta como estava indo a situação, e se souber de nada fala que ela tinha de ver-o por ela mesma. E olhando para o lado de fora, havia uma grande tempestade de fumaça. Contudo, isso era obra de vários monstros, tanto na terra quanto no céu. E Yang Ling nota que eles estavam indo em direção ao acampamento número 1. Porém, vários tanques de guerra aparecem e atiram em direção aos monstros, fazendo um grande alvoroço. E pouco após isso, eles se encontram com o pessoal do primeiro acampamento, mas ao invés de serem acolhidos, foram recebidos por armas. E um homem toma a frente, e o carequinha tenta falar que eles eram pessoas normais, porém, ele é ameaçado caso fizesse algum movimento suspeito. E no mesmo instante, alguém chega e diz que os reconhecia. Já no acampamento número 1, que na verdade era uma quarentena onde o exército aprisionava os humanos suspeitos ou traidores, e tinham muitos desses traidores que foram desertados da sociedade. E aos olhos do primeiro acampamento, eles só são um bucho de canhão para lidar com os monstros. E o comandante Ling entende o que eles passaram, e ele avisa que eles poderiam ficar tranquilos, pois o terceiro acampamento foi totalmente evacuado antes que o mar de monstros pudesse chegar. E Yang Ling nota que as coisas realmente estavam graves. E o comandante fala para ela não guardar rancor dos superiores, pois como eles viajaram com várias pessoas e encontraram vários monstros, era normal serem tratados como suspeitos. E Yang Ling responde que entende o lado deles. E ela pergunta se os monstros que eles enfrentaram também tinham inteligência humana, pois se não fosse por isso, a situação toda não estaria tão grave. E ele responde que isso era por causa dos deuses demônios. Mas ele não sabia mais do que isso, e o resto ela já tinha resposta junto dela. E ele também acrescenta que eles vão estar por investigação por alguns dias, e caso nada de errado seja encontrado, eles serão liberados e uma nova tarefa seria atribuída a eles, pois eles estavam com falta de mão de obra. E Yang Ling se pergunta onde ela poderia obter a resposta para tudo aquilo. Contudo, ela já estava do lado de quem já sabia a resposta. E algo estava passando na TV. As pessoas da federação estavam declarando que já enviaram suprimentos para o 5º acampamento, e que eles estavam fazendo as preparações adequadas para ajudar os profissionais nas linhas de frente. E Yang Ling comenta que mesmo nessa situação crítica, eles ainda atuam como se fossem os bonzinhos. Porém, se eles realmente mandarem ajuda, isso acalmaria um pouco a situação. E no mesmo instante, o carcereiro chega com novas informações do alto escalão, dizendo que tanto Yang Ling quanto o prota eram necessários na linha de frente. Por isso, os dois receberiam uma nova esquadrão para comandar. E eles deveriam ir o mais rápido possível à área designada. E eles também teriam suas armas devolvidas. E Yang Ling se pergunta se a situação tinha piorado ainda mais, pois eles nem verificaram se eles eram de confiança. E o Protas pede se ele poderia chamar uma pessoa para ajudá-lo. E o carcereiro responde que ia resolver isso para ele. E eles são levados à área designada, mas seu esquadrão não eram de pessoas treinadas. E o carcereiro responde que todos os profissionais foram mandados para as linhas de frente, e só tinham sobrado eles. E como tinham muitos, eles poderiam comandar vários de uma vez. E Yang Ling contesta, dizendo que as pessoas do campo de redenção têm pouca capacidade de luta, zero moral e não cumprem as ordens. E por causa da grande quantidade, seria ainda mais difícil de comandá-los. E o carcereiro traz uma caixa cheia de comunicadores, e diz que os investigadores conseguiram arrumar os eletrônicos, e tinha comunicadores o suficiente para 1 a cada 10 pessoas. E o prota comenta que aquilo era realmente conveniente. E o carcereiro complementa que eles também receberam um mapa, e eles poderiam escolher a área que eles iriam atuar contra os monstros. E ele também informa que a situação no perímetro noroeste não era boa, pois a maioria dos monstros estavam por lá, por isso não era bom escolher ir para aquele lado. E como já esperávamos, o prota responde que iria começar por lá. E o carcereiro fica desesperado, perguntando se ele não tinha ouvido o que ele tinha acabado de falar. E o prota sabia dos riscos, mas ele queria algo em troca por atracar a área mais perigosa. 20 mapas militar daquela área e também uma certa quantidade de dispositivos nuclear em miniatura. E Yang Ling apoia a decisão do prota, e o carcereiro responde que ia dar o melhor para conseguir o que eles queriam.
Jiang Ling pergunta ao Prota se ele estava pensando que levando os prisioneiros em uma situação sem esperança para que eles pudessem obedecer às ordens deles. E o Prota concorda, porém Jiang Ling questiona como ele iria fazer isso, pois somente eles dois não iriam aguentar contra os monstros. E no final eles podem acabar sendo excluídos da tarefa. E o Prota responde que vai depender dos esforços combinados das duas para darem certo. E 2 horas depois, Evelyn fala apavorada que com certeza eles iam morrer com aquele plano maluco. E o Prota apenas diz que não tem como afirmar nada sem tentar. E ela com certeza conseguiria instalá-los. E também só deveria seguir os locais que ele tinha marcado no mapa. E de repente, o Prota começa a caminhar em direção aos prisioneiros. E diz que estava satisfeito com o brilho nos olhares deles. E um dos prisioneiros estavam armados e pergunta se ele estava procurando a morte. E ele aponta a arma para a cabeça do Prota e fala que era melhor ele se comportar. E ele fala ao Prota que ele poderia até ser ileso, porém ele tinha que deixar as 2 garotas para trás. E rapidamente Jiang Ling parte em direção ao prisioneiro e o atravessa com a sua lança. E ela pergunta ao Prota se ele tinha alguma objeção, e o Prota responde que estava tranquilo. E os outros prisioneiros se posicionam para a batalha, e Jiang Ling bate sua lança no chão e uma cadeia de raios começa a sair dela. E o Prota fala aos prisioneiros que eles deveriam seguir suas ordens, senão eles iriam morrer. E não tinha como eles escapar, já que eles estavam cercados por monstros em 3 lados. E o exército estava cuidando do norte. E de repente um barulho acontece, e eles notam que o exército estava atacando os monstros. Porém, mesmo com as explosões e ataques, os monstros não paravam. E Evelyn fica em choque, pois a única defesa que eles tinham contra os monstros se foi. E os prisioneiros começaram a se desesperar, e o Prota comenta que aquela era a melhor situação, pois agora eles não teriam mais esperanças, e se eles não o ouvir, a morte seria certeira. E os prisioneiros ficam sem palavras, e o Prota continua dizendo que eles seriam divididos em grupos de 10, e cada grupo teria um comunicador, e só poderiam relatar a situação a ele e seguir as suas ordens sem questionar, e que a coisa mais importante naquela situação seria o comunicador. E assim, o Prota começa a separar os grupos por letras do alfabeto, e pergunta a Evelyn se ela conseguiria instalar os dispositivos nucleares, e ela confirma que sim. E no mesmo momento, ele recebe informações do grupo B, que encontraram vários monstros, e dizendo que eles não conseguiriam aguentar aquela onda de monstros. E o Prota dá ordem para eles recuarem 300 metros a sudoeste, e ele também ordena ao grupo D para que eles avancem 200 metros a nordeste, e depois lancem uma granada tática. E após isso, eles deveriam recuar, e avançar para o nordeste novamente. E os prisioneiros começam a se perguntar se ele tinha algum tipo de sensor de monstro para saber a localização deles tão precisamente. E assim, eles avançam como o Prota disse e chegam num rio. E do outro lado tinham vários monstros. E eles fazem como o Prota ordenou e lança várias granadas dos monstros. Porém, os monstros estavam ilesos. Contudo, os prisioneiros já tinham recuado. E o Prota ordena ao grupo A para detonar as minas de controle remoto após 4 segundos. E assim eles o fazem. E assim o Prota foi dando ordens aos outros grupos. E os prisioneiros ficaram surpresos com as capacidades táticas do Prota, pois eles se encontraram todos no mesmo lugar. E eles perceberam que se seguir as ordens deles, a esperança de sair vivos daquele lugar ainda brilharia. E assim eles jogam todas as suas granadas, derrotando a onda de monstros. E depois disso, os grupos nos campos de redenção concluíram sua missão, e todos retornaram em 2 e 3. E também, de acordo com os arranjos do Prota, as miniaturas de bombas nucleares foram colocadas ao redor das termas, usando o poder de Jiang Ling. E uma grande explosão aconteceu, e uma quantidade colossal de água se espalhou em 1 segundo. E grandes rochas e árvores foram levados pela água, e a montanha foi dominada, quase como se fosse o céu caindo. E os monstros que estavam no caminho foram engolidos pela avalanche. E assim, o beco sem saída tinha sido aberto. E enquanto isso, os generais estavam surpreendidos pela velocidade com que a linha de frente estava colapsando. E de repente, eles receberam a notícia de que um grupo no noroeste havia contido com sucesso as forças de monstros naquela área. E ficaram ainda mais surpresos de que se tratava de um grupo de criminosos. Contudo, todos os generais atribuíram a vitória a Rei Yao, que não contribuía nada para a batalha, pois nenhum dos comandantes queria admitir que quem venceu aquela batalha
foram meros prisioneiros. E embora Rei Yao tinha roubado todo o crédito, seu subordinado, Song Ming, generosamente trouxe as pessoas de volta das linhas de frente através de um avião. E quanto aos criminosos, eles apenas receberam uma redução de sentença. E assim os prisioneiros foram mandados para a cadeia, e o prota, Jiang Ling e Evelyn foram mandados para outro destino. E após verem que os comandantes roubaram suas conquistas na batalha, eles se revoltaram, e por consequência disso, eles foram purgados pelos guardas, por tentativa de início de um motim. E já na casa do comandante-chefe do acampamento número 1, Song Ming comenta que tinha ouvido falar que teve um alvoroço na prisão, e pergunta do porquê ele os matou. E o comandante responde que ele tinha ido se livrar das sementes ruins, e eles poderiam criar problemas falando algo inconveniente. E ele informa que, além dos criminosos, haviam 3 pessoas de outro acampamento que ele iria designar alguém para cuidá-los. E Song Ming avisa que ele não deveria deixar algo semelhante acontecer no futuro. E o comandante comenta que tinha ouvido falar que chegou lotes especiais de armas. E dada a situação na linha de frente, ele queria saber se poderia usá-las. E Song Ming fala para ele não se preocupar, pois se tudo foi conforme planejado, essas armas já estão na linha de frente. E mudando de cena, já na linha de frente, uma multidão de monstros estavam avançando, e os soldados estavam suando frio, pensando se realmente conseguiriam sobreviver àquilo. E o capitão deles ordena para que eles recuperassem a segunda linha de defesa, e um dos soldados contesta, dizendo que eles tinham acabado de montar suas defesas, por isso não teria como eles recuar agora, e se fizessem isso, todos seus esforços seriam em vão. E o capitão apenas responde que tinham pessoas enviadas da cidade estrela que iriam dar apoio. E os soldados olham para trás e veem o tal apoio. Vários homens gigantes, e cada um deles tinha uma máscara que tampava o rosto, e frascos colocados em suas costas com líquido vermelho. E o doutor fala para um desses homens que as verificações estavam completas, e que poderiam atacar. E ouvindo a esse comando, ele bate no seu lado esquerdo do peito, e um ícone de seringa aparece, e o líquido nas costas começa a entrar em seu corpo, fazendo as suas veias saltarem para fora. E após isso, eles partem em direção aos monstros e começam a destroçá-los. E os soldados ficam surpresos com o tal apoio da cidade estrela. E enquanto isso, eles estavam abrindo caminho em meio aos monstros. E o capitão do time pergunta ao doutor se eles estavam loucos, pois entrar no meio do mar dos monstros é suicídio. E o doutor fala para ele ficar tranquilo, pois apenas depois de enfrentar os mar dos monstros que eles poderiam mostrar seus verdadeiros poderes, pois até agora eles estavam apenas brincando. E de repente um dos homens começa a tirar a máscara, e seu rosto era semelhante a de um monstro. E o homem começa a dizer que finalmente poderia se esticar um pouco, e ele começa a bater em seu peito, e bate várias vezes, injetando ainda mais líquido em si mesmo. E ele ficou ainda maior e garras começaram a aparecer. E depois disso, ele pega a cabeça de um monstro e a esmaga, e declara que estava na hora de brincar um pouco.